boa noite, caros telespectadores e caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que a FTV disponibiliza para o feito. Este é o debate político do canal FTV. Vamos hoje discutir assuntos políticos nacionais, diversas frentes. Como é habitual, temos os nossos convidados. Hoje no programa iremos abordar em primeira instância sobre o posicionamento do Centro de Desenvolvimento e Democracia, CDD, que diz que a presidente da autoridade tributária deveria deixar o seu cargo à disposição, visto que esta foi eleita membro da comissão política do Partido Frelimo, sendo este o mais alto órgão do Partido Frelimo, e isso é uma posição de bastante relevo no governo nacional. Há um conflito de interesse. Então, esta organização da sociedade civil defende que a presidente da autoridade tributária devia deixar o seu cargo à disposição. Ainda neste debate político, vamos falar sobre os guerrilheiros do partido Renamo, que foram desmobilizados em um número de cerca de 800 membros na província da Zambésia. Vamos também falar neste programa sobre a promulgação do TSU do lado do Presidente da República. O Presidente da República promulgou na última segunda-feira a tabela salarial única e na terça-feira foram também promulgados os decretos que operacionalizam esta tabela salarial única em sede do governo. Vamos também falar neste programa sobre o posicionamento do Exército na província de Nampula, que diz que o terrorismo já foi estancado, já não é uma ameaça para a província de Nampula, e mais lá a fundo iremos discutir sobre a viabilidade das empresas públicas, em particular sobre o posicionamento do governo no que diz respeito à LAM, a possibilidade desta empresa ser privatizada até dezembro deste ano. Desde já aproveito para cumprimentar os meus convidados. Camilo, muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, parceiros, colegas do painel. Muito boa noite, telespectadores que nos vão acompanhar nas próximas horas e poucos. Esperamos que este debate seja, de alguma forma, alcance os objetivos que todos que nos veem do outro lado da tela esperam. Augusto Poleiro. Boa noite para si, para os meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores. Também agradecer a Deus pelo dom da vida. Zacarias. Endereço também uma boa noite a si e aos meus caros colegas de painel, em especial para os telespectadores que nos vão acompanhar nesta análise. Peço para usar o microfone. Desculpa, dizia boa noite a si e aos meus pares, assim como para os telespectadores que nos vão acompanhar nesta análise de ideias, porque só constituímos a cidadania se debatemos as nossas ideias. Muito obrigado. Palema, inicio exatamente consigo. Pontos prévios, uma semana recheada, desde o TSU até a semana 12 dos professores. Bem, eu fiquei preocupado porque fomos acolhidos com uma notícia triste sobre o mercado de peixe, o antigo mercado de peixe, aquelas instalações em que apareceram nomes de pessoas ligadas à justiça moçambicana e também alguns ex-governantes que fazem parte da sociedade que detém o título de propriedade daquele espaço. O que me deixa preocupado é que tem ali famílias que desde 78 operavam naquele lugar, foram retirados dali sem nenhuma compensação e foram colocados no novo mercado do peixe, onde são obrigados a pagar renda. E cada dia que passa, dias ou meses atrás, as pessoas começaram a se manifestar, a exigir os seus direitos, e assistimos uma polícia ou uma justiça que mandava um exército para impedir que aquelas pessoas manifestassem um direito constitucional, que é o direito à manifestação, e esse direito está a ser negado àquelas famílias, aquelas senhoras, aqueles senhores que vendem ali no mercado do peixe. E com esta notícia percebi que todo esse esforço de impedir com que aquelas pessoas manifestassem é porque envolve ali altas figuras desse país. Estamos a dizer o ex-procurador-geral, o ex-presidente do Tribunal Administrativo, o ex-presidente do Tribunal Supremo, Constitucional e alguns ex-governantes. Estamos a falar do ex-primeiro-ministro.
eu me Vou questiono. pedir o seu poder de Sim, síntese eu me para questiono. É o que é breve importante programa. isso. Verdade. É que é importante isso. É triste, sabes? Aquelas pessoas têm filhos, têm famílias, estão a ser lhes tirado o pouco que eles têm. Ou seja, o pobre, os mais fortes, os mais ricos, usam tráfico de influências, porque eu questiono-me, se fosse um Pelembe da vida, você jornalista, será que você teria o direito de concorrer para aquela empresa? Teriam te dado o direito de ter o título de propriedade daquela instituição? Se o juiz Paulino não fosse procurador-geral, teria essa oportunidade? Se o senhor Ponja não fosse presidente do Tribunal Supremo Administrativo, teria aquela oportunidade? Se o senhor Machatini também teria, não fosse do Tribunal Administrativo, estaria o nome dele ali? Estão ali por tráfico de influências. Eu acho que alguém de direito tem que processar esses senhores. Eles devem ser processados, a não ser que é uma quadrilha. É uma quadrilha que se organizou para abocanhar as melhores oportunidades desse país. E estão a fazer isso. Isso é crime, pá. Isso dói, sabes? É algo que nos fere como moçambicanos. Nós que sonhamos ver os nossos filhos crescer num país melhor. Dói-nos ver aquilo, sabes? Meus pais ensinaram-me que crime não compensa. Mas hoje é difícil educar o meu filho. É difícil dizer ao meu filho que crime não compensa, porque o meu filho há de assistir na televisão, há de ver que um dirigente está a roubar, mas quanto mais o tempo passa, ele continua mais chefe. É complicado. Muito que sociedade nós estamos a criar? Qual é o futuro desse país que nós queremos? Então, a Procuradora-Geral, quem de direito, estão a gritar de vento e popa, combate à corrupção, estão aí. Como é que eles conseguiram chegar ali? É corrupção, é tráfico de influência, devem ser processados. Muito obrigado, Pelembe. Camilo, pontos prévios? Bom, eu trago aqui o meu ponto prévio como a comemoração do Dia Nacional dos Professores e olhar para este dia como um dia de reflexão, um dia em que todos aqueles que levam o conhecimento para os demais reflitam numa viragem e na forma de estar como aqueles que levam um ensinamento. Eu acho que é agora ou nunca que nós devemos pôr a mão na cabeça e fazer desta profissão uma profissão exemplar, daquelas que aqueles que são ensinados nunca se esqueçam daquilo e da forma de estar daquele que está sempre disposto, faça sol, faça chuva, à disposição para ensinar, transmitir o conhecimento. Então é um pouquinho disto e nós todos como sociedade devemos fazer parte deste ciclo em que também consigamos dar algum apoio a estes que deixam as suas famílias para educar os nossos filhos. Muito obrigado. Zacarias, pontos prévios? Muito bem. Primeiro, uma vênia também aos professores moçambicanos, afinal de contas, são os que fazem ou erguem este país através da formação da capacidade humana em termos de recursos humanos. Eles devem ou merecem esta vênia porque o professor é o primeiro ou é a primeira entidade para a construção moral deste país, que muito merece. O meu ponto prévio vai mais sobre os polícias de trânsito. É um aspecto que eu constato de forma recorrente, uma vez que estou lá na via, me faço aos chapas quase todos os dias. É mais visível nas sextas-feiras os polícias, sobretudo, fazerem parar o mesmo automóvel 5, 6 vezes, não é? E não fazem parar para verificar aquilo que é obrigado por lei. Faz aquilo para tirar algum trocado daquele condutor. Coitado, tem que sempre pagar alguma coisa de vez em quando para.
O que não percebo é porque que aquilo acontece muito mais nas sextas-feiras. Qual é a pretensão de fiscalizar o mesmo carro 5 vezes no mesmo dia e atirar algum valor aos condutores? Isto é muito grave. É preciso que se reveja isso. Até que o condutor estar ilegal, é preciso que se siga as instâncias legais para que esteja legal, não é? Para terminar no meu ponto prévio, queria só sorrir um pouco, dizer que como é que vão processar aqueles senhores se quem vai julgar são os mesmos que consideram aquelas terras. Então é difícil falar em exatidão moçambicana em termos de governação, lei e processamento em termos de crime, enquanto que os mesmos envolvidos são os que nos julgam. Então é difícil processar esse tipo de pessoa. É necessário? Sim, tem que ser processado, isto é que é mau. Mas quem vai julgar? É a mesma pessoa que está a atribuir aquelas terras àquelas pessoas. Então, era só para frisar, dizer que é difícil falar da justiça moçambicana quando o assunto é corrupção e tráfico de influência. Muito obrigado. Palembe, inicio exatamente contigo a nossa conversa. O CDD defende que a eleição do presidente da autoridade tributária para a Comissão Política do Partido Frelimo é ilegal, mas, acima de tudo, coloca em causa o conflito de interesse. A presidente da autoridade tributária, de um lado, é a gestora do saco azul do governo, dos moçambicanos. É lá onde são incutidas todas as receitas públicas. E, do outro, ela faz parte do principal órgão do Partido Frelimo, a Comissão Política. Até que ponto esses elementos podem levantar um conflito de interesse entre as partes? Ainda mais, o CDD levanta que a eleição dela para a Comissão Política tem em causa, talvez, seja intencional para a realização de alguns objetivos. Sabes, eu, quando olho muitas coisas que acontecem nesse país, principalmente nesses 47 anos da governação do Partido Frelimo, às vezes me questiono se será que eles têm vergonha na cara? Sabes, porque algumas atitudes têm que nos dar vergonha, indecência. Tu tens que, como se diz em Xangana, o pé estava com o caquelo, tu desarra, pôr a mão no sovaco e cheirar para sentir que estás bem ou não. É que o que estão a fazer é levar uma presidente da autoridade tributária e colocar numa comissão política e ela não renunciar. É uma prova inequívoca de que neste país já não temos vergonha na cara de fazer tudo, de ser feiticeiro durante o dia. Valoia durante o dia. Mas, Palembe, qual é a ligação exata que nós podemos formar em assim, termos deste conflito de interesse? É assim. Ela, diferente de ministros, que o cargo de ministro é de confiança política. Agora, aonde ela está, é uma técnica ela. Aquilo é um cargo técnico, é um cargo administrativo, é um cargo importante no desenvolvimento de um país. E se for já olhar, nesses 47 anos, tivemos a aparente falência da LM, da MCL, da TDM, dos Correios. Várias empresas públicas estão falidas, tecnicamente. Por quê? Porque o Partido Frelimo tem usado essas empresas. Eu nem digo saco azul, é vaca leiteira. A Frelimo usa as instituições públicas como vaca leiteira. Tu sabias, para ser funcionário do CFM, és obrigado a ser membro do Partido Frelimo? És obrigado a ter cartão vermelho. Se alguém não concorda isso, pergunta. Quem está a assistir o programa vai te dizer que se tens um familiar que trabalha no CFM, é obrigado a ser membro do Partido Frelimo. E muitas atividades partidárias, o dinheiro sai dos cofres dessas instituições. Este é mais um caminho para delapidar. Deixa eu continuar. Tivemos o CIP convidou os partidos políticos era um relatório que os partidos têm que apresentar sobre isenções. Eu acho que a vossa televisão esteve lá. Inclusive, nem a Frelimo nem a Renamo apresentaram o relatório das isenções de 3 anos para cá. Apenas o MDM foi apresentar. No relatório da Frelimo, tinha ali 3.000 congeladores, 3.000 sofás, 3.000 camas, 3.000
coisas que é para negócio. Ou seja, e agora, a presidente da autoridade tributária ainda não era membro da comissão política, era simples membro do partido. Já autorizava que o partido Frelimo tivesse isenções para dar, os congeladores foram nas lojas dos Monhés serem vendidos. Os carros foram nos parques dos Monhés serem vendidos. Porque esses carros não estão com os membros do partido. As motorizadas estão aí nas lojas serem vendidas. Então, já imagina agora que ela é membro da comissão política. Imagina ela agora que é chefe no partido. Então, são essas coisas que nós... Essa promiscuidade à luz do dia que envergonha um país, estraga um país. Eu acho que temos que separar aqui entre a parte técnica e a parte política. O que estraga Moçambique é essa promiscuidade, essa sujeira. Eu acho que, de bom tom, ela mesma podia pedir demissão. Podia pedir demissão. O que está a fazer aquela... Eu acho que vai fazer aquela que era secretária do Estado da província de Niamey, passa a ser porta-voz, sei lá o quê, e deixa de ser secretária do Estado, de exercer a função ali no partido. Mas, infelizmente, a Frelimo acha e pensa que esse país é deles e acha que nós somos burros. Esqueceu-se que nós estamos a estudar. E hoje, nós que estamos aqui podemos aceitar. Mas os nossos filhos não vão aceitar isso. Um dia haverá convulsões sociais aqui. Porque é inaceitável o que estão a fazer. Colocaram ela ali para se beneficiar das isenções, para se beneficiar da entrada de coisas ilegais nesse país. Porque ela é a autoridade máxima da autoridade tributária. Muito obrigado, Pelembe. Camilo, tem o mesmo ponto de opinião no que se refere a esta participação da presidente da autoridade tributária na comissão política? É o caminho, mais uma vez, para delapitar os bens públicos? Bom, nós temos que perceber como é que funcionam os órgãos do partido, primeiro. Exato. No partido temos os órgãos executivos e os órgãos não executivos. A comissão política, apesar de ser um dos órgãos, digamos, com um certo poder, não é um órgão executivo. Diferentemente, por exemplo, quando estavam aqui a falar da questão da porta-voz do partido, que ela vai passar a estar num órgão executivo do partido. Então, aí sim podia haver... Órgãos executivos do partido são aqueles que põem em funcionar o clube, o próprio partido. Exato. Não é? São as máquinas são os órgãos que põem a funcionar o clube. O partido funciona, o partido. Exatamente, estão lá no funcionamento do partido. Exato. E a Comissão Política não faz parte desse órgão? Não faz parte desse órgão, tanto a Comissão Política como o Comitê Central. Cada membro do Comitê Central ou da Comissão Política tem as suas funções. É empresário, faz parte do governo, por aí em diante. Então, não tem que necessariamente... não é um órgão, digamos, que está lá todos os dias, é executivo. E é aí que nós temos que perceber como é que a coisa funciona. Os militantes do partido, quando tu militas no partido, tu tens ambições dentro daquilo que são as escadas que tens de trilhar dentro do partido. E é um pouquinho disto. As pessoas concorrem, as pessoas submetem os seus nomes ou são apontadas para os diferentes órgãos. E depois são, digamos, vão para o escrutínio, são votadas e por aí adiante. E é o que aconteceu. Já era membro do Comitê Central, achou que devia ir para um órgão superior e foi. Apesar do Comitê Central ser o órgão máximo entre os dois congressos, né? Temos a Comissão Política, que está acima, digamos. Então é por aí. Não, nós não podemos pensar... Não existe uma ligação direta, talvez, de interesses exatamente. do partido. Quer dizer, as pessoas são ligadas a questões partidárias, independentemente daquilo que é o seu dia-a-dia, o seu trabalho, aquilo que é o ganha-pão diário. Então,
a presidente da autoridade tributária também é membro do Partido Frelimo. Tem as suas ambições, digamos, dentro do partido. Se então, dia Camilo, deixa... vê com bons olhos e isso não fere nenhum senso de responsabilidades. Presidente da autoridade tributária e, de um lado, membro da comissão política. Não vejo Esta nenhum... ideia Isso é como tudo. Nós já tivemos gestores de empresas públicas que faziam parte de muitos órgãos. É deste ponto que o Pelembe levanta. Poderá aqui, por fazer parte da comissão política, talvez... Isso são hipóteses. Isso são hipóteses, isso são calúnias levantadas pela oposição. Mas é ético, na sua opinião? O que não é ético? A pessoa não pode fazer parte de um partido e trabalhar numa instituição? Aí é que há algum problema, não estou a perceber. Então, aqui a questão aqui que o Pelembe aqui levanta, eu acho que já deixa de ser uma questão política que a gente tem que andar a discutir aqui, que é este o propósito deste programa, e passa a ser por um problema pessoal dele. Então, que ele levanta aqui aquilo que é a falta de oportunidade, se calhar, que ele não consegue ter dentro do partido dele e transvasa para outro partido. Eu acho que nós temos que fazer separação dessas coisas e olhar para como as coisas são, não é? Ele mesmo lá na beira onde eles têm coisas, não tem um senhor que trabalha para uma instituição que é pública e é membro do partido lá do MDM. Como é que a gente sabe que as coisas não... Tem o Araújo que teve problemas na Renamo, porque não quis abrir os cofres. O Amurano. Temos esse tipo de problemas, em que eles próprios... Não fala do falecido Amurano. Amurano não, o vocês Vaal. Mataram lá. Não, quem matou não fomos nós. Foram vocês que mataram entre vocês para poderem governar o... Então isso é para explicar que não podem trazer os essenciais. Não podem trazer das feridas. Não podem trazer, não podem trazer aqui assuntos internos, não é? Aquilo que fazia o falecido presidente do partido do MDM com o erário público em benefício do partido. Não podem trazer esses assuntos e fazer uma comparação direta com o Partido Frelimo. Então, nós temos que olhar, para isto aqui. O mais bonito nessa vida é que em nenhum tribunal deste país já esteve em julgamento um membro do MDM por causa de rombos financeiros, do erário público. Infelizmente ou infelizmente, Tenda da BO, todos as Helena Taipos, os Manhendes, os Didi Mucambaza, todos são do Partido Frelimo. E membros séniores do Comitê Central, do Comitê Comitê de Verificação, tudo são quadrilha do Partido Frelimo. Muito obrigado pela minha. Zacarias, vou a ti. Existe uma relação aqui entre a nomeação para fazer parte do membro da Comissão Política, a presidente da autoridade tributária e a sua função em execução na autoridade tributária, tendo em conta que a autoridade tributária é o órgão responsável para a colheita da receita pública e a comissão política é o órgão máximo do Partido Frelimo. Podemos aqui associar esses dois elementos? Deixa-me primeiro dizer que é difícil falar de Moçambique porque está cheio de feridas. E estas feridas quem causa é o governo que temos. Este mesmo governo atropela cada dia, perde-se porque quer tudo. Okay? Não aceita uma governação inclusiva. De tal maneira, sabendo que há incompatibilidade, procura cobrir com discursos e argumentos. A autoridade tributária é um órgão do Estado. Eu quero acreditar. Não é? Não faz lá parte do Partido Frelimo. Só que calha que é governado ou é dirigido, é administrado com membros que são do Partido Frelimo. Isso é preciso que esteja bem claro e diferenciado. Se levássemos alguém que faz parte do CNE, STAI, também poderíamos associar a este caso, em que são incompatíveis. Não pode fazer parte da política ativa e, ao mesmo tempo, ir dirigir um órgão da sociedade civil, ou um órgão que se considere do Estado, em particular, que beneficia serviços de administração de um erário público. A autoridade tributária, na pessoa que dirige lá, tem que ser alguém que não tenha muito envolvimento político.
Porque É uma entidade bastante... faz parte, colhe receitas de nós, todos moçambicanos, e não faz distinção de quem seja membro do Partido Frelimo ou não. De tal maneira que tem que isentar-se, de algum modo ou por outra, não pode ser um membro ativo, tratando-se do caso da comissão política. Eu não sei como é que funciona a comissão política no Partido Frelimo, mas naquilo que eu entendo é que quem tem responsabilidade de administrar um bem do Estado não pode estar diretamente ligado ao partido político, sob risco de extraviar ou desviar aquilo que é a conduta normal daquele setor. Se a Renamo estivesse a governar hoje o país, o presidente da autoridade tributária não seria um membro da Renamo? Poderia ser um membro da Renamo, mas... A Renamo hoje governa algumas autarquias no país. Governo, deixa-me só, senão vamos misturar os assuntos. Poderia ser um membro da Renamo a governar ou a ser diretor da autoridade tributária. Até lá tudo bem, é um cidadão que reúne requisitos para lá estar. Mas não pode estar ligado diretamente à comissão política. Tem que, de algum modo, isentar-se. Se não se isentar, não pode atuar ativamente, ok? É membro sim, pode ser membro da Frelimo, tudo bem. Não é proibido, afinal estamos a falar de uma governação inclusiva. Ok, e quem governa na sua maioria tem sido um partido político, através das eleições, ganha e depois governa o país. Mas o que estamos a notar aqui é que, mesmo sabendo que estão a governar e sabem de como é que a Constituição da República está plasmada, ainda atropelam as normas. O que é que podemos esperar falava-se cá do relatório divulgado? O que é que podemos esperar agora que já demos, quando digo demos, é porque já detém o poder, não é, decisivo de autorizar. Aí, se foram 3.000 camas na isenção em termos de importação, teremos 4.000 e 5.000. Por quê? Vai-se fazer o uso de poder, no meu ponto de vista, vai-se fazer o abuso do poder para beneficiar a certo grupo de pessoas em detrimento dos moçambicanos. Estamos a dizer, são 70% de trabalhadores moçambicanos que estão inativos na autoridade tributária. E estamos cá a prestar atenção em nomear pessoas para ocupar cargos, ao invés de pensarmos o que é que está a falhar para colocarmos ativas aquelas pessoas. Então, a nomeação da Presidente da Autoridade Tributária para a Comissão Política poderá, de certo modo, blindar em termos, ou equivocar a atenção dela mais para a Comissão Política do que para a própria Autoridade Tributária? Meu caro, eu parabenizo o crescimento de cada governo neste Moçambique, cada quadro, ok? Cada um merece chegar a um dado estágio. Mas se eu sinto que aonde eu estou já não me dá aquela toda compatibilidade de assumir as funções que eu exercia, eu posso sim renunciar. Não pega nada. Eu renuncio e assumo aquela nova função. Agora, se eu quiser fazer a usurpação de poder, a ocupação de vários cargos, vai dar nisto, em que a mesma diretora da autoridade tributária será manipulada. Só vai receber ordens do comando superior para executar aquilo que for ordenada. Já não vai olhar aquilo que é o seu setor que dirige, porque já assumiu um outro comando lá no Partido Frelimo, em caso concreto. Poderá não ser o Partido Frelimo, mas já assumiu um cargo no partido. Daí que já deve obediência também muito superior ao seu superior. Estamos a perceber isto? Estamos a perceber. Então, não vamos cá cobrir com discursos o que não está bom. Não estamos a dizer que ela não merece ser diretora da autoridade tributária, mas estamos a dizer que há incompatibilidade. É preciso que se dê espaço para que outras pessoas também venham a ocupar. Ela teve sonhos, sim, de ascender ao nível do Partido Frelimo, ocupar novos cargos superiores. Então, que também deixe à disposição o cargo para que outros venham a ocupar. Afinal de contas, quem tem que governar é somente o Partido Frelimo. Só para terminar, o dia que se falar de boa governação em Moçambique tem que ser o momento em que será uma data na história para o Partido Frelimo. Enquanto tivermos a Frelimo a governar, vamos sempre debater essas situações de atropelo disto, atropelo daquilo, porque não há governação em Moçambique. Há gerência administrativa para o povo moçambicano. É que eu aqui estou numa confusão na minha cabeça. Camilo, vem a ti. Pelembe, ainda neste assunto sobre a autoridade tributária, quero lhe fazer duas questões. As nomeações em Moçambique são feitas por confiança política. Qual é a diferença entre o presidente da autoridade tributária e talvez um ministro? Por que um ministro pode fazer parte da comissão política e a presidente da autoridade tributária não? Sabendo que as nomeações em Moçambique, ambas são feitas por interesses políticos. O ministro cumpre um mandato. Ou um plano. A presidente da autoridade também sim. Ela também cumpre um mandato. Não, mas é assim. Um PLN pode ser ministro. Não é funcionário do Estado, não é um técnico, pode ser ministro.
tu podes ser ministro. É um cargo político diferente secretário permanente, que deve ser um funcionário, tem que ter carreira na função pública. Por exemplo, ser presidente da autoridade tributária é uma função de carreira. Não podem levar um pelembe que não é funcionário do Estado ser colocado como presidente da autoridade tributária. Há essas diferenças. Particularidades. Mas também, se olhares para a funcionalidade da autoridade tributária, é um lugar muito, muito essencial ou importante para o desenvolvimento de uma nação, que não carece muito de confiança política, mas de confiança que precisa de técnica, do saber para desenvolver o país. Mas, infelizmente, em Moçambique há uma política, como é que se diz? Torna-se uma tradição de colocar as pessoas com o intuito de dizer que fica ali para poder salvaguardar os interesses de um grupo de pessoas. Ou seja, se fores a analisar o percurso dela, tu vais perceber que a autoridade tributária também não está lá grande coisa. Há muitos problemas que são levantados dentro da autoridade tributária relacionadas com o mau entendimento, ou a funcionalidade, ou o tratamento que muitas das vezes ela tem com os seus colegas. Mas, mesmo com todas essas reclamações, ninguém moveu uma palha contra ela. Ou seja, está claro que ela está ali, muitas das vezes, não porque ela é uma boa funcionária, uma boa presidente da autoridade tributária, mas ela está ali porque ela satisfaz o interesse de um grupo ou das elites do Partido Frelimo. E isto está sendo muito patente. Ela foi premiada, aquilo é um prêmio que ela está sendo dada, colocar ela na comissão política. Vou exatamente na segunda questão, sobre o mesmo assunto. Esta nomeação para a comissão política, este tempo em que ela irá dividir entre a presidência da autoridade tributária e a comissão política, pode vir a beliscar a sua produtividade, porque, por exemplo, levantavam-se debates que havia improdutividade por parte do Ministério dos Recursos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, porque a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação era parte ou membro envolvente para a organização do 12º Congresso do Partido Frelimo. Isso poderá beliscar a produtividade? Eu nem olho por aí, eu olho mais na linha ou no pensamento de promiscuidade, de favorecimento, de ela estar... ela foi colocada na comissão política para ela poder favorecer os grandes negócios desses senhores. Se já ela não sendo membro da comissão política, quantos contentores passam dali, porque são de altos dirigentes desse país, não passam no scanner? Camilo, vê também como premiação esta posição na comissão política? Bom, cada um é aquilo que eu estou aqui a explicar. Cada um é livre de pensar como quiser. E eu expliquei na minha primeira intervenção que, independentemente daquilo que são questões profissionais e daquilo que são questões políticas, nós temos que saber separar essas duas vertentes. Há pessoas que têm, vamos lá, acabam o seu percurso profissional, podem ter ambições políticas. Exato. Não é? E há pessoas que, se calhar, não têm muitas ambições políticas, preferem estar focalizadas naquilo que são questões profissionais. E as pessoas são livres. Quando as pessoas são indicadas, olha, há um espaço pelo teu desempenho, como dizem que é premiação, né? Pelo teu desempenho e pelo teu percurso no partido, há um espaço na comissão política que pode concorrer, quer concorrer ou não quer. Ah, sim, pode indicar o meu nome, não é? Exato. Tu vais a votos. É o teu percurso político, não é o teu percurso profissional. Muito então, obrigado. aqui nós não estamos a conseguir separar essas duas coisas. As pessoas têm as suas ambições políticas, acabam a presidente da autoridade tributária, se calhar, mais daqui a pouco termina aquilo que é o seu mandato na autoridade tributária. Ela é técnica, pode ir exercer, ou se quiser pode voltar para aquilo que são as questões profissionais como técnica, ou pode seguir a carreira, digamos, política. O mesmo acontece, mencionou-se aqui
a questão da Ministra dos Negócios Estrangeiros é igual. Ela, se calhar, em termos de carreira como governante, só tem mais 2 anos. Daí, não estou a te ver que ela tenha mais alguma outra ambição no governo. Então, prefere optar pela permanecer na carreira política. Também está na comissão política. Então, é por aí. As pessoas olham para aquilo que... A necessidade de fazer essa separação entre esses dois. Então, aqui não está-se a conseguir fazer isso. Está-se a fazer uma salada e a pensar e a criar atropelos e a levantar algumas suspeições para aquilo que, se calhar, fere a conduta da pessoa, nem conhecem, se calhar, a conduta da pessoa, estão aqui a fazer uma relação, digamos, que pode ferir e pode pôr em causa aquilo que é o seu desempenho profissional em relação a todo esta gente que está a assistir o nosso programa. Muito obrigado, Camilo. As pessoas pautam por aí, não olham por aquilo que é a conduta de uma pessoa, de uma determinada sociedade, e por aquilo que é a inerência das funções, seja ela política ou governamental, tentam sujar uma pessoa que, pelo meu ver, até hoje, tirando questões, se calhar hajam questões internas dentro da AT que possam, em termos, como esteve a levantar aqui o Pelém, relacionamento, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que manchar a imagem que uma pessoa foi criando ao longo dos anos. Se não temos nada para apontar, não temos que andar a sujar a pessoa. Muito obrigado. Vamos passar para o nosso segundo tema. Permita-me só um ponto de ordem antes de passar para o segundo tema. 30 segundos. Aqui ok, tudo bem. Não há intenção de sujar. Há intenção de colocar as coisas na clareza, na sua claridade. Permita-me aprender consigo pela idade que tenho, eu sou seu filho, e não me deixe fazer comentários assim que nos levem a situações erradas. Vamos ser pela verdade, não é? Aquilo que acontece é que não se tira o mérito da pessoa, mas se é incompatível, vamos assumir cá, ok? Não há nenhum problema em dizer a verdade ou em assumir que... Não está a debater a pessoa da presidente da autoridade tributária. Está a debater essas duas posições. Exatamente. Aqui a pessoa tem a sua integridade, tem a sua forma de ser na sua vida, tudo bem até lá, ok? Respeitamos, ou eu respeito em particular. Mas quando aquilo que interessa a maioria, ao povo moçambicano, está sendo colocado em causa, é aí que vem o nosso chamado, é aí que vem o nosso comentário. O que é que tem a ver o percurso político com o percurso profissional? É que eu não estou a fazer essa relação. Mas Camilo, vocês estão aqui a querer... Vamos tentar jogar um pouco o tempo para passar para o segundo tema também de bastante relevância. Camilo, sabe o que nos dói? Não, o que te dói sempre a ti. Não, o que nos dói nós como moçambicanos. Eu carrego comigo a dor dos moçambicanos. É o que vocês fizeram na LM, faliram a LM até hoje. A LM tá, porque vocês fizeram saco azul na LM. É o que fizeram... Em nenhum país do mundo, uma telefonia móvel do Estado morre. Mas, infelizmente, a nossa morreu. Então, isso nos dói saber... Este é o caminho da autoridade tributária. A autoridade tributária. Só para tu teres ideia, eu passei esses dias pela fronteira, ia para Malilane. Na minha volta, eu estava com dor de barriga, meu caro. Queria usar casa de banho. Ali na fronteira de Ressano Garcia, as sanitas estão entupidas, não tem água potável, não tem água. Não tem água. As cadeiras onde os alfandegários, a migração sente, são cadeiras obsoletas. E aquela fronteira é uma das mais lucrativas desse país. É o nosso aeroporto terrestre, aquela fronteira. Que boa gestora ela é. Não, diz-me lá. Que boa gestora ela é. Essas são essas questões que temos que levantar. Então, não vale a pena aqui o Camilo vir embandeirar, dizer que está grande coisa. Não é grande coisa. Aquilo é... Nós temos que assumir aqui, e ele sabe, que muitas pessoas estão no governo, são ministros, são dirigentes, porque têm cartão vermelho, porque salvaguardam os interesses dos camaradas. Nós estava ali, vocês jornalistas, por que queriam tirar o Lolo Correia? Que é do Partido Frelimo, mas porque não tinham confiança, queriam mudar resultados. Então, come on, pá. Eu gosto de ser real, Camilo. Muito obrigado. Aqui nomeia-se pela confiança política, não pela capacidade. Em Moçambique, ninguém se demite quando a coisa está incompatível.
Da mesma forma, não vai se demitir porque estamos a dizer que é incompatível, porque já estamos acostumados a isso. Mesmo na educação, esperávamos uma demissão massiva pelo que aconteceu, mas estamos lá no silêncio, debatemos, mostramos as linhas e que olha lá. É preciso que se demita, as pessoas são incompetentes, mas ficou no silêncio. Nós só estamos a comentar que seria necessário que se demitisse só para termos aquele ar fresco de boa governação em Moçambique, hipotética, não é? Muito obrigado. Zacarias, vou exatamente contigo. Mais de 800 membros da Renamo foram desmobilizados esta semana na província de Cabo, na província da Zambésia. O que isto pode significar? Quais são os desafios que vêm pela frente desta desmobilização? E discute-se ainda na mídia social sobre as demoras nos subsídios para os membros desintegrados, assim como a integração desses membros na Polícia da República de Moçambique. Ainda é um caso por se discutir. Quais são os desafios que podem vir pela frente? Permita-me dizer que este é um processo que é almejado por todos, porque contribui para a paz significativa e efetiva em Moçambique. Ok? Tem suas nuances e temos várias balizas que têm que ser organizadas e para a Renamo temos nosso dirigente máximo que está a cuidar diretamente desse assunto e estamos a ter os resultados que estamos cá, a ter como está a anunciar cá, não é? Significa que é um processo que está a andar, mas também que durante esta toda a caminhada pode apresentar uma e outra situação que mereça um reparo, ok? Isso é lógico, mas que é de grande reparos valia. esses que podem colocar em causa a própria paz? Primeiro, não seria mais para a paz, seria sobretudo a observância daquilo que foi acordado. Estamos a dizer que este é um processo, não é? Eu não tenho muita profundidade em termos de análise, mas este é um processo que estão envolvidas várias entidades. Não, é? Não está só lá a Renamo Afrelimo, está lá também uma organização da sociedade civil, está lá a comissão, se calhar, internacional, que está lá como observador. Não é? Exatamente. Então significa que é um processo muito delicado que tem que ser levado em consideração porque é para o povo moçambicano. A paz que estamos a falar é para todos, não é só para a Renamo ou para a Frelimo ou para a MDM, é para todos nós. O que me ofereço a comentar é que estamos a ter resultados que estão nos sendo anunciados de que é um processo benéfico e que vale a pena confiar. Vamos chegar, se estamos a dizer que já foram desmobilizados mais de 800, significa que há um processo que está a andar. Agora, há que observar também a estes nossos irmãos que estão a ser desmobilizados para que lhes seja dado aquilo que lhes foi prometido, ok? Que é por direito, que está acordado, para que não tenhamos insatisfações. Agora, a ter que haver um perigo para a paz moçambicana, poderemos observar o andar do processo. Neste exato momento, não me ofereço a dizer como é que está a ser o processo na íntegra, porque não estou envolvido diretamente. Também comento como um membro, um cidadão moçambicano, que acompanha o processo DDR como algo relevante para a paz efetiva em Moçambique. Pelembe, DDR em Moçambique, mais uma desmilitarização do Partido Renamo, já aconteceu no passado e temos esta vez com processos mais avançados. Caminhos para a paz efetiva ou os desafios que são levantados, como a questão do atraso na integração dos membros que estão agora de ser desmobilizados na Polícia da República de Moçambique, assim como os subsídios que foram prometidos ainda apresentam um atraso, podem comprometer mais uma vez este processo de paz em Moçambique? Bem, a princípio, este processo tem tudo para dar certo. E é um processo irreversível para um país que almeja uma democracia ou uma paz definitiva. Mas há muitas incongruências aqui que estão a acontecer. E eu chamo de Tony Jerry, porque se for já a tentar perceber, os encontros entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo sempre acontecem depois que o Presidente da Renamo sai a reclamar. Reclama de manhã, à noite, há um encontro, o Presidente da República chama ele, sentam, depois vão sair, vão falar que tudo está bem. Mas se for já prestar atenção nos pronunciamentos do Presidente da Renamo na Praça dos Heróis, na Praça da Paz, foi de lamentações. E, acima de tudo, foram acompanhadas essas lamentações por declarações de alguns desmobilizados que até hoje estão órfãos dos subsídios e aquele dinheiro que receberam dos 3 meses já acabou, estão à deriva, abandonados. Isso é perigoso, porque são pessoas que convivem com armas há quase 40 ou 30 anos e não sabem fazer outra coisa. E se o governo não cumpre com aquelas obrigações contratuais que levou a serem desmobilizados, é muito perigoso para o país. E
E é uma coisa que temos que pensar e repensar. Se for já olhar o recrutamento do terrorismo, muitas vezes o grupo terrorista olha muito para aqueles que foram desmobilizados, que um dia ou sabem pegar em armas. E esses desmobilizados, muitos, o que sabem mais fazer é pegar na arma. Levanta uma possibilidade aqui, talvez, desta vulnerabilidade. Sem em termos dúvida. de falta de recursos, Sem dos membros dúvida, desmobilizados então. da Renamo, pode ser uma via ou um caminho para o desenvolvimento do terrorismo? Sem dúvida, claro. E não só da própria insurgência nos locais onde existem essas pessoas. São pessoas vulneráveis, ou seja, a fome deixa qualquer cidadão, principalmente um pai de família, vulnerável. Então, se for já olhar as pensões que esses sujeitos vão receber, é mil alguma coisa. Nós não estamos a pensar e a discutir a realidade do que aqueles senhores vão de viver. A pensão daquele senhor, meu caro jornalista, é mil alguma coisa. Vão começar a receber todo mês mil alguma coisa. Será que 5 litros de óleo, quanto é que é? É 1.000 meticais. Ele, com 1.100, 1.200 de pensão que ele vai receber, só compra 5 litros de óleo. São condições precárias. São condições muito precárias que devem ser repensadas, na minha humilde opinião. Temos que respeitar essas pessoas que lutaram, deram a vida para algum objetivo que foi alcançado. Devem ser respeitados. E se isso não for respeitado, em algum momento vai aparecer um Chico esperto, vai reunir essas pessoas e vai criar um conflito, comunhão, como os outros que conseguiram criar. Então, tem que haver aqui uma maior responsabilidade, uma maneira de pensar nesse estilo da desmobilização e desmilitarização. Já tivemos um exemplo em 92, 94, ao Numós. Então, não há como voltarmos a falhar, se já tivemos um exemplo que, na minha opinião, penso que foi bem sucedido. E se hoje estamos a falhar, alguma coisa não está bem. Eu espero que o presidente Inúcio, o líder da RENAM, ponha a mão na consciência e se coloquem na pele daqueles senhores que são pais, têm filhos, e sintam a dor daquelas pessoas, porque não é só discutir a pensão, mas que pensão? Não é discutir a reintegração, mas que reintegração, para onde vão, como vão viver. Então, são esses aspectos muito... Não é apenas pensar porque estava na guerra, porque estava no mato, pode viver de qualquer... E eles, os dirigentes, estão aqui na capital a viverem da picanha e do bem bom, e aqueles senhores lá a sofrer. Muito obrigado, Camilo. Hoje é pelos mesmos ódios que o processo de desintegração, o DDR, de certo modo, não é um modelo certo a seguir, olhando para as condições que estão a ser remetidas para os membros desmilitarizados? Bom, eu acho que o processo que nós temos foi o processo que foi negociado. E esta desmobilização de 800 e qualquer coisa de homens na Zambésia é um passo gigante, porque se esses 800 aceitam a desmobilização, é porque foram conversados antes e aceitaram as condições pelas quais vão ser desmobilizados. E é um passo de saudar, é um passo muito importante para esta questão da DDR, não é? E eu acho que este processo não depende só do governo. O problema é que nós chegamos aqui e falamos, desbaratamos o barato, não estamos dentro de um processo. Se nós olharmos para aquilo que é o processo da desmilitarização, vamos encontrar que dentro daquele acordo há parceiros que se disponibilizaram a fazer parte deste processo. E infelizmente, agora que o processo está em curso, muitos parceiros acabaram por terem, por causa, acredito que seja pela conjuntura internacional, de certo exatamente, modo, acabou por condicionar alguns parceiros a fazerem parte deste processo. Então, é o processo que nós temos, por isso é que falámos até semana passada, é o processo que nós temos, sob os condicionalismos que nós temos, e tudo acaba por sobrar para o governo, que tem que segurar o processo na sua totalidade. Apesar de aqui internamente estamos envolvidos
digamos, tem dois atores envolvidos, mas o governo é que é o principal ator. Principal ator e tem que suportar este processo todo. O processo está a acontecer, falou-se até de alguma insatisfação, etc. É normal, porque é difícil agradar gregos e troianos, e o governo está a fazer o seu papel muito bem feito, está a honrar até agora, com todos os compromissos, apesar de como se fala, nunca satisfazem a todos, mas está ali, o governo está de certa forma, dentro das suas possibilidades, a honrar com os seus compromissos neste processo de DDR, particularmente. Não é? Muito obrigado, Camilo. Iremos passar para o terceiro tema. O tempo já não nos permite. Queremos passar exatamente, somente só para fazer cá um elo de ligação, dizer que se cada vez que há reclamação ou reclamações por parte dos imobilizados, o presidente da Renamo, Sr. Sossuf Momadi, tem que ir sentar com o presidente da República, é porque quem está a responder diretamente é o presidente da República. E essa insatisfação, quem tem que gerir é o presidente da República, porque é o detentor máximo de todo o poder para poder viabilizar o processo. Então, para ultrapassar isso, é preciso que não espere que haja reclamações, que o presidente da República faça a gestão como foi acordado, para que não tenhamos sempre que recorrer ao presidente da República quando os homens desmobilizados reclamam as suas pensões. Muito obrigado. Vou exatamente a ti, Zacarias. O presidente da República promulgou a tabela salarial única na semana passada, aliás, esta semana, segunda-feira. Podemos esperar aqui um novo momento para os funcionários públicos, um momento de bonança? É a solução dos problemas públicos? Vou pedir não é a única segundos. solução. O tempo já não nos permite. Não é a única solução, mas é uma das formas de solucionar os problemas que o povo moçambicano vive. Esta tabela salarial única não pode ser vista na sua totalidade como se viesse resolver o problema dos moçambicanos. Ainda continuamos com inflação alta. Eu não sou conhecedor dos cálculos matemáticos ao nível das finanças que lá foram efetuadas, porque ouvi comentários do presidente da República a dizer que não tenho a esperança que isto, não me deixe mentir, que não é o aumento salarial. Okay? Mas alguém também, parece-me que é o porta-voz da bancada da Frelimo, ou o senhor Nikissi, não me deixe também me enganar, foi dizer que não é um aumento salarial. Foi onde criou a dúvida em mim, e se calhar para os demais, em perguntar, mas então o que é a tabela salarial única? Não é um aumento salarial? E se não é? Uma harmonização dos salários. Não percebi? É uma harmonização de salários. Se é uma harmonização de salários, será que beneficia aqueles envolvidos na sua totalidade? Ou discrimina uns em detrimento dos outros? Não é exatamente discriminação, é que existem discrepâncias de salários no setor público. Existem funcionários no Ministério da Economia e Finanças que tenham a mesma categoria, talvez na mesma carreira profissional, que recebam um salário diferente que um jovem que esteja no Ministério da Educação. Então a ideia é puxar o jovem do Ministério da Educação para estar ao mesmo nível que o do Ministério da Economia e Finanças. A ter que ser essa visão é boa. E se vier a beneficiar, porque ainda não caiu nas contas dos moçambicanos, quero eu acreditar. E se estes números refletirem-se nas contas do povo moçambicano e o povo moçambicano estiver satisfeito, quem sou eu para contestar a satisfação do povo moçambicano que tanto almejamos? Mas diga-me lá, será que essa tabela salarial única, para como diz harmonizada, engloba a todos? Beneficia a todos? Por que que uns têm que ser considerados de classe A1 e ainda tem aquela parte de isenção disto, IRPS, aquilo? Expliquem-me, vocês que entendem mais da tabela salarial. Para mim, eu vejo como sendo um processo que só veio acalmar os ânimos sobre o elevado custo de vida em Moçambique. Agora, que tem seus benefícios? Sim, de acordo com o relatório que eu leio, de acordo com a teoria. Eu espero ver na prática, não é? Eu não gosto de falar de algo que ainda não vi a ser efetivado. Ainda sim, foi promulgado, vai ser implementado. Mas rezo que essa implementação não venha a ser um ensaio, como foi feito da primeira vez, que venha a ser a efetivação daquilo que foi já acordado pela Assembleia da República e os envolvidos do projeto. Pelembe, tabela salarial única, melhoria de condição de vida dos funcionários públicos ou apenas mais uma ladainha? Bem, é prematuro hoje. Poder de síntese, desculpa. Sim, é prematuro, como bem disse o meu par do painel, Zacarias, só vamos ver na prática. Mas já aqui um sentimento meu de que esta tabela única vem enriquecer mais os que estavam ricos. Porque se for já olhar, o presidente da República, os deputados, os ministros,
vão ter uma subida de 70% a 80%. E os que ganham o pouco saíram de 4 para 8. E se olhares para o custo de vida, é ínfimo que estão a ganhar. Não vai resolver o problema das suas vidas. Agora, por isso que eu digo, ainda é prematuro. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas desde já há um ponto de interrogação, há uma preocupação que paira em todos os moçambicanos em relação a esta tabela única, porque os mais tornaram-se mais ainda. Só para tu perceber, o chefe do Estado de 400 passa para 800, acho que os deputados de 100 e tal para 300, então os que já tinham mais passam a ter muito mais, e os que tinham menos, aparentemente de 4 para 8 parece alguma coisa, mas se for já a ver, quando ele ganhava 5 litros de óleo era 600, 500 meticais, agora 5 litros está quase 1000 meticais, então essa subida também vai interferir no salário da pessoa, ou seja, aparentemente não houve nenhuma subida. E o mercado também, por saber que houve o aumento salarial, os preços também vão subir. Isso já alertou o governador do Banco Central a dizer que temos que, os próximos dias, vamos ter que apertar o cinto. Então, sinceramente, eu queria ter um ar de esperança, queria acreditar que vamos ter dias melhores, mas é difícil prever isso porque aprovou-se um projeto, mas os quantitativos ainda é algo muito para discutir. Camilo, tabela salarial única, janela de ar fresco para os funcionários públicos? Bom, como tu disseste, esta tabela salarial única é uma tabela para harmonizar, porque o que nós tínhamos até hoje era que cada instituição praticava a sua tabela salarial. O que aconteceu é juntar tudo num único pacote e criar uma harmonia, como tu bem disseste. E eu aqui, semana passada, acabei por dizer que o funcionário público não pode, de certa forma, criar expectativas em função desta tabela. Temos que nos conter em termos de ânimos e emoções e perceber efetivamente como funciona a tabela salarial única. Claro que há de haver algum aumento, digamos, significativo, não é? Há de se notar um aumento notável, mas não nas proporções que as pessoas vêm especulando, aquilo que a gente vem lendo nas redes sociais e por aí, nos chapas e nos bares, nas conversas de bar. O que eu quero dizer é que as pessoas têm que perceber efetivamente como é que esta tabela vai funcionar em função daquilo que é primeiro o seu salário e depois em função do seu tempo de trabalho, da sua categoria. Tem muitas nuances ali dentro da tabela que podem subir em função, subir muito, subir pouco ou se calhar manter em função dessas nuances. Então nós temos que, não podemos olhar para aquilo que é a tabela salarial e ficarmos eufóricos. Zacarias, vou pedir os seus pontos finais. Estamos exatamente na reta final do programa. Muito bem. Primeiro, é um privilégio debater ideias, porque, afinal de contas, é assim que queremos construir Moçambique, através de opiniões e ideias concretas. O país agradece e saudar também, ou melhor, mandar o meu abraço ao povo moçambicano que esteve a acompanhar esse debate. É um debate político, mas também cá ficam ideias daquilo que tem que ser a governação de Moçambique. E se for notar, viu que para que uma sociedade seja digna daquilo que merece, é preciso que tenha um dirigente à altura. É isto que nós estamos à procura, que Moçambique seja aquilo que venha abraçar a todos os moçambicanos. O dirigente à altura está na RENAM. Não percebi? O dirigente à altura está na RENAM.
o partido que mostrar melhor convicção ao povo moçambicano será governante de Moçambique nas próximas eleições. Não cabe a mim afirmar quem será o próximo presidente da República ou o partido em particular, porque quem vai escolher é o povo moçambicano. Mas, a ter que ser a Renamo, seria um privilégio, porque, afinal de contas, estamos a precisar de uma transição governativa para também dar espaço aos outros de mostrar o que bem sabem fazer. E a Renamo é um dos partidos também que pode mostrar que é capaz de governar Moçambique. Belembe, pontos finais. Bem, eu quero chamar a atenção aos moçambicanos, a todos nós, que possamos despir as nossas cores partidárias e pensar num Moçambique melhor. Pensar e reagirmos, porque não basta reclamarmos nas redes sociais, nos quintais, nas casas, e quando temos a oportunidade de tomarmos uma decisão, nos escondermos. O país é nosso e o futuro pertence a todos nós. E nós temos que tomar decisões certas hoje para que os nossos filhos não vivam aquilo que nós estamos a viver hoje. Estamos a dizer que hoje temos 54% a 43% de analfabetos em Moçambique, 70% a 80% da juventude desempregada, 80% a 90% da população moçambicana vive do comércio informal, com tantas riquezas que nós temos, com tantos riscos que atravessam Moçambique. Eu acho que esses 47 anos Moçambique tinha a obrigação de estar muito longe, mas, como eu disse, temos que refletir os erros que cometemos e corrigi-los e tomarmos uma posição para aquilo que vem no futuro. Temos as eleições autárquicas, temos as eleições gerais, é a oportunidade que os moçambicanos têm de tomar nas rédeas e decidirem o seu futuro. Muito obrigado. Camilo, pontos finais? Bom, eu ia falar aqui a todos que nós temos a prerrogativa de estamos incluídos na governação através, desde a base, no bairro, até aos municípios onde a gente pertence. Então, seria bom que a gente debatesse ideias, as ideias são válidas, nós que, de certa forma, tomamos parte da governação deste país, da cidade onde a gente vive, do bairro onde a gente vive, precisamos dos subsídios, daquilo que efetivamente é para harmonizar e para criar um bem-estar social do povo moçambicano. Então estamos à espera de qualquer contributo e gostaríamos que todos participassem na governação. Muito obrigado, caros convidados. Muito obrigado também a ti, caro telespectador e caro internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas em que o nosso canal disponibiliza. Este foi Debate Político, domingo sim, domingo sim. Continuação de uma ótima programação da FTV.